Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, que nos ama e que Senhor Deus é misericordioso. Realmente, nesse último tempo que Senhor Deus planejou, o Senhor Deus nos salvou e realmente permitiu o último tempo para a nossa carne, para que nós possamos trabalhar e viver pela vontade e objetivo de Senhor Deus. Realmente, Senhor Deus está conosco todos os dias e nos conduz e nos ajuda. E agradeço pela essa grande graça. Realmente, neste tempo, nós que recebemos a salvação através do sangue precioso de Cristo, estamos diante dele para ouvir a sua palavra, para estarmos com Cristo nesse grupo santo, e te agradeço. Realmente, por causa dessa pandemia, nós não conseguimos nos reunir livremente e também nós não conseguimos pregar o Evangelho. Mas, mesmo assim, dentro desse grande problema, que Senhor Deus nos proteja através da Sua palavra e que nos conduza através da Sua graça. E neste tempo que nós estamos reunidos aqui para ouvir a Sua palavra, que cada família, em cada lugar, em cada região, dependendo da situação que como estão eles estão reunidos para ouvir a palavra e aprender a palavra. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com os irmãos que estão ouvindo a palavra e que possa permitir uma graça abundante e conduzir a vida deles e que possam nos preencher com a palavra e graça adequada para cada um de nós. Que nós possamos viver corretamente como uma vida digna de um cristão e que nós possamos saber também um grande trabalho de santidade que o Senhor Deus deseja realizar em nós, que possa nos segurar e guiar através da Sua palavra. Que as igrejas da Coreia e as igrejas do mundo espalhado, que cada região que estão tendo, eu sei que tem várias situações difíceis. Que nessas situações difíceis, que eles possam ter o coração de amar a palavra do Senhor Deus e que realmente nós possamos fazer o trabalho que o Senhor Deus deixou para nós nesse último tempo. Que nós possamos nos esforçar e que nós possamos realmente fazer com todo o nosso coração esse trabalho santo. Realmente, dependendo do tempo, tem palavras que é adequada para nós e o caminho que nós devemos andar. Então, hoje também, neste tempo, que o Senhor Deus nos possa nos permitir a palavra correta para nós e o caminho exato para nós. Que nós possamos ter força e coragem para realizar a vontade do Senhor Deus. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
지금까지 지내온 것 주의 크신 은혜 한이 없는 주의 사랑 어찌 이루 말하랴 자나깨나 주의 손이 항상 살펴주시고 모든 일을 주 안에서 형통하게 하시네. 지금까지 지내온 것 주의 크신 은혜 아니 없는 주의 사랑 어찌 말하랴 자나깨나 주의 손이 항상 살펴주시고 모든 일을 주 안에서 형통하게 자나깨나 주의 손이 항상 살펴주시고 모든 일을 주 안에서 형통하게 하시네. 형통하게 하시네. Vocês estão desconfortáveis porque estão separados, não é? Mas não precisa ficar sentados muito distantes um dos outros. Realmente, hoje vai ser o último dia da quarentena aqui na Coreia. Então, isso é uma grande felicidade para mim também. E quando eu passar de hoje, então eu acho que até o dia 5 do 5 mais ou menos, vai começar uma nova quarentena uma quarentena social, não é? Para manter uma distância entre as pessoas. Realmente, esse vírus da corona, ele realmente passou por nós e parece que se estabilizou, mas ainda nós precisamos tomar cuidado. Então eu quero que vocês possam prestar mais atenção e também tomem cuidado. E também evite de ir para lugares onde está cheio de pessoas. Então nós precisamos tomar cuidado para que possamos estar mais seguros. Então na próxima semana, então eu acredito que nós poderemos nos encontrar normalmente. Então acho que nós não precisamos nos preocupar mais. Então, esse último acampamento que vai acontecer no final do ano, eu quero que nós possamos orar também, então, mesmo que esteja com dificuldade. Mas então realmente cada pessoa, ele estudar a Bíblia e aprender a Bíblia, ele consegue ouvir a palavra dentro das suas casas. Mas evangelizar para outras pessoas, isso não é uma coisa fácil. Então, realmente todos evangelizam, não é? Mas eu acredito que no acampamento acontece o maior trabalho da salvação por causa da evangelização. Então,
nós também precisamos orar juntos e preparar para o nosso acampamento do final do ano. Então, vamos procurar uma palavra da Bíblia. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Do versículo 1 até o versículo 4, eu irei ler. Efésios capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 4, eu irei ler. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais do Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Até aqui, hein? Então, essa semana, realmente durante o longo tempo do ano, esse mês nós chamamos, né, de mês da família, porque também acontece o Dia das Crianças e também acontece o Dia das Mães. Então, realmente nós precisamos nos preocupar mais também na família, através da vida de fé. Então, por causa disso, eu preparei esta palavra neste tempo. Então, a vida correta de um cristão começa dentro da sua família. Então, isso é uma coisa importante. Então, a vida correta dentro da sua família e a vida correta dentro da igreja, essas duas coisas não tem como separar. Então, algumas pessoas, eles vivem realmente esforçadamente e pensam muito na sua família, mas quando fala sobre o trabalho da igreja ou no trabalho de Senhor Deus, eles não querem ter esse investimento, eles não querem dar seu coração. Então, realmente, isso está errado. E outras pessoas, eles fazem e trabalham muito pela igreja, mas para a sua família, eles trabalham vagamente e também não pensam muito na sua família. Isso também está errado também. Então, a vida da igreja e a vida da família tem que estar em união. Realmente, dependendo da situação da família, realmente pode variar, mas precisamos esforçar. Realmente, a vida correta dentro da igreja, a vida correta na vida de fé e a vida correta dentro da sua família. Precisa ter essa unificação. Isso é muito importante. Por isso, nós iremos aprender um pouco sobre essa palavra. Dentro da família existem os pais, existem os filhos, existe marido, esposa. Realmente isso em junção se torna uma família. Então eu não consigo pregar tudo sobre eles, mas o que o filho precisa fazer para os pais e o que os pais precisam fazer para os filhos. Então, através da Bíblia, nós iremos aprender sobre a atitude adequada dentro da família. Então, vamos pensar sobre isso. Então, a palavra de Efésios ensina muito bem o que é a igreja. É uma palavra muito importante. Então, a igreja, desde a criação do mundo, o Senhor Deus ele já planejou, junto com o Senhor Jesus Cristo, é uma formação de santos salvos. Então, os cristãos salvos, eles formam a igreja. No começo, eram de judeus e gentios que se juntaram através da graça de Senhor Deus e se juntaram através do único Espírito, que é o Espírito Santo. Então, através desse grupo, o Senhor Deus faz o trabalho de Deus. E chegando ao final, no capítulo 6, ele ensina como o cristão deve viver dentro das suas famílias.
Aqui fala, vós, filhos. Isso significa que nós temos pais. Tem pessoas que os seus pais já partiram deste mundo e outros que estão vivos. Mas aqui na Bíblia, ele mostra uma ordem de como o filho deve agir com seus pais. Aqui ele fala, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Obedientes. Isso é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aqui apresenta realmente um mandamento e uma ordem do Senhor Deus para os cristãos. Os filhos, eles precisam ser obedientes e respeitar os seus pais, não é? Hebreus capítulo 12, versículo 9, está escrito, além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai do Espírito para vivermos? Então, o nosso Pai espiritual é o nosso Senhor Deus. Depois que nós recebemos a salvação, nós chamamos de Deus de Pai. Então, nós precisamos servir e obedecer. E também existe pais carnais. Nós também precisamos respeitar e obedecer aos pais carnais, que é uma coisa óbvia. Porque Ele nos teve e Ele também nos criou e nos cuidou. Nós dizemos que os pais é como o céu, não é? Então, essa graça dos nossos pais realmente é uma coisa muito preciosa. Por isso, os pais que nos criou e nos cuidou, essa graça nós precisamos retribuir. Isso é uma coisa óbvia, isso é uma coisa que é muito importante. Porque nós nascemos, porque Ele nos cuidou, nos criou e nos ensinou. Então, houve realmente um grande sacrifício e esforço da parte deles para cuidar de nós. Então, essa graça nós precisamos retribuir, não é? Se olharmos em Colossenses capítulo 3, versículo 20, fala, vós, filhos, obedecei em tudo a vosso Pai, porque isto é agradável ao Senhor. Então, você ser obediente aos seus pais, isso é uma coisa óbvia, mas também é agradável ao Senhor, alegra o Senhor Deus. E se olharmos no 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4, ele fala, mas numa casa que existe os pais, que são mais velhos, e os filhos, ele exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar os seus pais. Então, os pais, eles sempre ensinam como os filhos devem agir. E realmente uma coisa que precisa também ensinar a mais é recompensar. Então, como que os filhos precisam retribuir aos pais, não só dentro de casa, mas na igreja também? Algumas pessoas que têm os pais na terceira idade ou mais idosos, que estão presentes na sua vida, eles acham que os pais são um peso. Então, você servir os seus pais nessa idade é um grande fardo para eles. Mas se você ter esse pensamento é um pensamento completamente errado. Porque você ter pais e estarem vivos realmente é uma chance para você retribuir a eles com sua vida, com agradecimento. Precisamos pensar desta forma. Como vocês sabem muito bem, na Bíblia, eles mostram várias doutrinas de como o filho deve agir diante dos seus pais. Vamos procurar uma palavra. Provérbios, capítulo 23. Provérbios, capítulo 23. Provérbios, capítulo 23, versículo 22, vamos ver. Ouve teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe, quando vier a envelhecer. Ouve teu pai que te gerou. Realmente o pai me teve e a mãe me criou, não é?
Então, aqui ele fala para ouvir. O que é ouvir? Realmente obedecer à palavra deles. E fala, não desprezes tua mãe. Quando os pais, eles ficam mais velhos, mais idosos, realmente os filhos têm mais dificuldade em respeitar a vida deles. E eles podem até desrespeitar a vida deles. Por isso que a Bíblia fala, para não desrespeitar, para não chatear, para não ir contra, não é? E aqui no versículo 24, grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Versículo 25, alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Realmente, o pai do justo, ele será alegre. Porque o pai que tem um filho sábio, realmente ele só poderá ser alegre, não é? Então, porque ele tem realmente uma satisfação por criar um filho adequadamente. Então, o que gerar um sábio se alegrará nele. O pai do justo, que pode gerar um filho justo, né? Um filho sábio. Então, nós precisamos nos tornar um filho justo e sábio dentro da família. E quando esses pais têm esses filhos justos e sábios, ele pode alegrar os seus pais, não é? Porque aqui fala, alegrem-se teu pai e tua mãe, regozije a que te gerou. Então, alegrar o seu pai e sua mãe. Então, meu pai e a mãe que me teve, eu preciso alegrar eles. Isso também é uma ordem que o Senhor Deus estabeleceu, não é? Tem vários motivos porque o Senhor Deus disse esta palavra, mas realmente isso também é um trabalho obrigatório nosso. E vamos ver capítulo 15, versículo 20. Capítulo 15, versículo 20 fala: o filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. Então, o homem insensato despreza sua mãe. Então, o pai, a mãe que nos teve e nos criou, realmente você ser desobediente e desprezar a vida deles, realmente não é uma coisa muito errada? A palavra de honra teu pai e tua mãe. Realmente, dentro da palavra dos 10 mandamentos, depois dos mandamentos que o homem tem que fazer diante do Senhor Deus, é o primeiro mandamento que o homem precisa fazer ao homem. Isso é um mandamento. Por isso, os 10 mandamentos são separados em duas partes. O primeiro mandamento são 4 para o Senhor Deus e 6 para o homem. E foram escritos na 2 tábuas de pedra, não é? E na primeira tábua de pedra, realmente está escrito do primeiro até quarto mandamento, mas alguns falam que está escrito também o quinto mandamento, de honra teu pai e tua mãe. E pode estar ligado realmente ao lado da ordem de Senhor Deus. Realmente os pais neste mundo são como o Senhor Deus. Eles estão na mesma posição neste mundo. É um ser. Por isso, nós precisamos respeitar os pais. Então, se nós respeitamos bem os pais, também respeitaremos bem ao Senhor Deus. Então, respeitar a palavra dos seus pais, obedecer à palavra dos pais é muito importante. Aqui também fala, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então, o que é vós, pais, no Senhor? Então, o que? Dentro da palavra. Então, precisa obedecer dentro da palavra. Quando você parte da palavra de Senhor Deus e obedece os pais, isso realmente não tem sentido nenhum. Mesmo que seja a palavra dos pais,
Se você não tem relação com a palavra de Senhor Deus, você também não tem como seguir. Por isso é uma característica realmente de exceção. Mas nós precisamos respeitar e obedecer aos pais, mas também precisamos obedecer e respeitar dentro da palavra de Senhor Deus. Realmente a palavra dos pais são muito importantes, mas não tem como ser maior que o Senhor Deus. Também não podemos colocar os pais no lugar de Deus. Por isso, se olharmos também no Mateus capítulo 10, versículo 37, ele fala: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Tem essa palavra, não é? Então nós precisamos amar os pais, mas não temos como amar mais que o Senhor Deus. Realmente o amor dos pais é muito precioso neste mundo, mas não tem como comparar com o amor do Senhor Deus. Algum tempo atrás, nós aprendemos sobre a palavra de amar. Por exemplo, realmente nós podemos amar os animais domésticos, como o cachorro que nós criamos. Então, será que tem como comparar o amor do cachorro com o amor que você tem pelo seu filho? Realmente não tem como, não é? Mesmo que o cachorro seja bonito, não tem como o cachorro ser mais importante do que o seu filho. Realmente, não tem como saber o Senhor Deus através do pensamento do homem. Então, como animais, não tem como conhecer o pensamento do homem. O cachorro não tem como saber qual é a preocupação que os donos têm. Só o homem consegue compreender o homem. Da mesma forma, também, a preocupação, a situação que o Senhor Deus tem, só o Senhor Deus sabe. É uma diferença muito grande. Da mesma maneira, algumas vezes o homem ama o dinheiro, ou alguns amam o seu hobby, ou seu trabalho. Também tem pessoas que amam o seu próprio cachorro, mas isso não pode ser colocado ao lado do amor de Senhor Deus. Então, da mesma forma, nós precisamos amar os pais, mas nós não podemos comparar com o amor de Senhor Deus. É uma diferença absurda. E então, nós precisamos ser obedientes dentro de Cristo, dentro do Senhor Deus. Nós precisamos estar separados, precisamos estar dentro da palavra, porque não podemos obedecer às coisas erradas fora da palavra, não é? Honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, as pessoas que honram seu pai e a sua mãe, então, no tempo que ele vive neste mundo, ele vai ter o quê? Realmente vai tudo dar bem, vai ter sucesso, porque o Senhor Deus vai ajudar. Então, o Senhor Deus vai permitir a saúde e a longanimidade na sua vida. Isso é uma bênção especial. Então, você honrar o teu pai e a tua mãe realmente é uma bênção que o Senhor Deus colocou ao cumprir este mandamento. Então, para você receber essa grande bênção, você precisa respeitar, obedecer os seus pais, honrar seus pais. Quando eu vejo algumas pessoas que respeitam os seus pais e obedecem os seus pais, eu vejo, nossa, como ele é tão correto, como é que ele vive tão certinho, como ele é tão uma pessoa para ser respeitada. Com certeza o Senhor Deus também vai agir desta forma. Então, as pessoas que respeitam os seus pais, honram os seus pais, essas pessoas estão fazendo um trabalho para receber a bênção do Senhor Deus. Porque isso é a promessa de Senhor Deus. Então, ao contrário, diante do Senhor Deus, você ser um filho mau, realmente não tem como fazer bem, não é? Então, quando eu vejo alguém respeitando, obedecendo, honrando bem aos pais, eu vejo que ele vai receber a bênção.
E as pessoas que não obedecem, não honram seus pais, eu tenho preocupação. Porque tem várias palavras medonhas na Bíblia. Em Êxodo capítulo 21, versículo 17 fala: E quem amaldiçoar ao seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E no Deuteronômio capítulo 27, versículo 16 fala: Maldito aquele que desprezar ao seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Então, desprezar os seus pais. O que é desprezar? Em outras palavras, você não levar a sério, não ouvir bem. E isso é uma maldição. E o povo falar o quê? Amém. O que significa amém? Que significa que está concordando. É amém. Se olharmos em Provérbios capítulo 30, versículo 17, os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, covos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da águia os comerão. Essa palavra é muito medonha. Então o corvo irá comer o olho dela. O filhote de águias também vão comer o olho daquela pessoa. O que significa isso? Significa que essas pessoas não têm mais valor para viver. Então, como será que o Senhor Deus, ele fez uma expressão tão medonha? Isso não dá medo para vocês? Então, essas palavras realmente são muito medonhas. Os animais, quando eles crescem, eles partem dos seus pais, e uma vez que parte, eles não voltam mais. Quando nós olhamos o reino animal, realmente o animal, para ter seu filhote, eles sofrem muito, não é? Para criá-la, para alimentá-la. E eles amam muito o seu filhote. Mas quando depois que eles crescem, eles partem dos seus pais. E eles não voltam mais. Porque o Senhor Deus já decidiu isso para os animais. Então, isso não é uma coisa errada. Mas qual a diferença do homem para os animais? Porque os homens não são assim. Realmente, os pais que o tiveram, os criaram, os alimentaram. Então, realmente, o homem precisa respeitar e honrar os seus pais. Por isso, as pessoas que vão contra os seus pais, realmente são pessoas como animais, que nós chamamos. Porque os animais são assim. Realmente, o homem não pode ser assim. Eu vi um vídeo sobre o reino animal, que o corvo, quando a mãe ela fica velha e não consegue mais se alimentar, os filhotes de corvo eles vão e levam a comida para a mãe. Eu não sei se isso é verdadeiro porque eu não pesquisei. Não sei se tem animais assim também. Mas o homem é necessário que faça isso. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala no Mateus capítulo 15, versículo 4 até versículo 6. Porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. E fala também, mas vos dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então, as coisas que o filho precisava entregar para os seus pais, ele fala, eu entreguei para Deus e isso é o suficiente. Então, o nosso Senhor, quando vê esse coração maligno desse filho, ele briga, né? Ele falando que não precisa entregar para mim. Então, as pessoas que não honram seu pai e eles dizem que honram a Deus, isso é uma coisa indo contra a palavra de Deus. Então, nós precisamos pensar bem agora. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até versículo 3, fala que já está chegando o último tempo. E assim, o amor das pessoas vão se esfriando. Né? O que acontece? As pessoas vão ficando mais egocêntricas. As pessoas começam a ser amantes de si mesmas. As pessoas ficam amantes do dinheiro, sendo desobedientes aos pais, sendo ingratos, profanos.
Então, esse é a imagem das pessoas nos últimos tempos. Eles começam a se tornar egocêntricos, amam si mesmos, amam o dinheiro. E eles falam que são desobedientes aos seus pais. Então, eles não têm mais agradecimento. Eles vão contra. Ele vai contra os amigos, vai contra a família. Realmente essa é a imagem de um homem no fim dos tempos. Então, no fim dos tempos, as pessoas têm uma característica de não querer honrar mais os seus pais. Numa casa que tem vários filhos não querem servir aos pais, não querem levar os pais consigo. Realmente não sei por que as pessoas fazem isso. Isso, realmente eles estão chutando o caminho para receber a bênção. Então eu apenas observo. Então, as pessoas que tratam bem seus pais, mesmo que tenham dificuldade naquele momento, mas no fim dos tempos, Senhor Deus ele vai receber a bênção para eles, até para os seus filhos. Realmente nesses tempos, realmente vários idosos, né, eles sofrem por causa dos seus filhos, né? Então eles se sentem traídos e vários velhos e idosos, eles suicidam por causa disso. Então realmente isso é um assunto que dá dor no coração, não é? Eu já contei essa história algumas vezes. Havia um homem antigamente, né, que ele não queria mais cuidar dos seus pais por estarem idosos, né, e ter dificuldades, né? E assim ele preparou um pouco de comida e ele cavou realmente um buraco bem profundo para colocar seus pais lá dentro e dar a comida para eles comerem e morrerem lá dentro, né? E assim o seu filho realmente pegou o seu carrinho, colocou a sua mãe e preparou a comida e levou o seu filho também. E disse para o seu filho, né, vamos deixar a sua avó lá na montanha. Então o filho levou realmente o lugar onde ele iria deixar a sua mãe. E assim disse para sua mãe, né? Mãe, fique aqui e coma a comida, daqui a pouco eu venho buscá-la. E assim o pai, ele deixou o carrinho e foi descendo com seu filho. E o filho falou, pai, e o carrinho? Você deixou lá? E o pai disse, eu não preciso mais do carrinho. E o filho disse, não, pai, você precisa buscar o carrinho, porque futuramente eu também vou ter que deixar você também num buraco. E o pai assustou ouvindo isso do filho. E assim ele correu para buscar a sua mãe e levou realmente a sua mãe de volta para sua casa. Então, quando um filho ele é desobediente ao seu pai, então realmente o Senhor Deus ele vai permitir na mesma moeda. Quando você vai contra aos seus pais, o filho desse filho, ele também faz a mesma coisa, porque ele aprende isso. Então, realmente, as pessoas que honram têm filhos que honram, e os filhos que são desobedientes vão ter filhos desobedientes. Por isso, realmente, você servir os seus pais, isso é um assunto muito importante. E a Bíblia, ele continuamente ele explica e ensina isso. Mas não é só explicativo, nós também precisamos cumprir essa palavra. Realmente, a graça que nós recebemos dos nossos pais. Realmente, mesmo que você faça o melhor para os seus pais, você não consegue retribuir tudo a essa graça, não é? Eu também não consegui retribuir tudo para os meus pais, por isso eu tenho um dor no coração. Não é porque eu não queria retribuir aos meus pais. Quando eu estava indo para a escola e eu recebi a salvação. E quando eu recebi a salvação, eu comecei a evangelizar para todos os lugares. Eu recebi a salvação com 21 anos. E depois que eu recebi a salvação, eu não tive mais tempo para ficar em casa. E minha mãe, ela ia atrás de mim
para ver se eu estava evangelizando. Então, nos lugares que eu ia, ela conseguia vir até mim. E minha mãe também, ela acreditava, porque eu evangelizei por meus pais, eles receberam salvação e eu também permiti o batismo para eles. Mas meus pais realmente sofreram bastante. E eu precisava tratar bem eles, não é? Mas eu não tive tempo de ficar em casa. Por isso os vizinhos não sabiam que meus pais tinham um filho. Porque eu sempre ia à noite bem tarde e saía de manhã bem cedinho para evangelizar. Mas minha mãe nunca brigou por causa disso. Porque com certeza eu não saía para brincar ou fazer coisas ruins. Eu estava saindo cedo para evangelizar. Então, para meus pais, isso era uma coisa óbvia também. E até o fim da morte deles, eles sempre foram companheiros e me ajudou bastante. Mas eu realmente tenho um fardo por não ter tratado bem meus pais, né, retribuído bem a eles. Mas da mesma forma, realmente, você retribuir a seus pais, mesmo que você faça tudo que você possa fazer, você não consegue pagar toda a graça que você recebeu dos seus pais, até a morte deles. Então, mesmo assim, por isso nós precisamos realmente nos esforçar mais ainda para retribuir. Vamos procurar Efésios capítulo 6. Vamos voltar para a palavra. Efésios capítulo 6. Vamos ver o versículo 2. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, primeiro, os filhos para os pais e os pais para os filhos. Aqui, Senhor Deus deu uma ordem de como o tratar. Então, primeiro, aqui ele fala, para os pais, né? Não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Quando eu vejo essa palavra, eu fico pensando, como é que, Senhor Deus, permitiu esta palavra para nós? Realmente, nós termos filho e criar eles é uma coisa muito difícil, não é uma coisa simples, não é? Como vocês pensam? Realmente, você criar eles, dar comida, ensinar, mandar para a escola, depois casar. Realmente, isso é o tudo que os pais fazem? Não é. Os filhos realmente é uma vida preciosa que o Senhor Deus permitiu para nós como responsabilidade. Então é uma vida preciosa. Então para nós é uma grande responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. Se olharmos no Hebreus capítulo 2, versículo 13, fala que o Senhor Jesus Cristo ele morreu por nós para nos salvar. E ele se tornou o principal filho do Senhor Deus e nós nos tornamos filhos do Senhor Deus, não é? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos salvou e tem uma palavra que ele disse para nós. Então, ele fala que são filhos que o Senhor Deus me deu. Então, nós, para o Senhor Jesus Cristo, somos filhos que o Senhor Deus nos permitiu. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz por nós. Então, será que só porque você teve o seu filho é uma coisa simples de cuidar? Não é. São vidas preciosas que o Senhor Deus permitiu para nós como responsáveis. Então, os filhos nascem através dos seus pais, mas não nasceu apenas dos pais, mas veio de Senhor Deus. Se olharmos em Salmo 127, versículo 3, fala que eis que os filhos são herança do Senhor. Então, são heranças que o Senhor Deus nos permitiu.
E se olharmos em Salmos 139, versículo 13 e 14, fala que Senhor Deus, Ele possuíste os meus rins e cobristes-me no ventre de minha mãe. Então, todo o meu corpo, quem formou, quem criou? Foi o Senhor Deus. Então, quem é que nos criou? Realmente, com qual poder que os meus pais, ele me teve? Realmente, os filhos são criação de Senhor Deus, são um presente que o Senhor Deus nos permitiu. Então, foi o Senhor Deus que nos fez. Realmente, a criação do Senhor Deus, realmente, quando o Senhor Deus cria, Ele cria por o objetivo de Senhor Deus, pelo plano de Senhor Deus. Por isso, neste mundo, eles são muito preciosos. Então, o Senhor Deus, Ele permitiu como responsabilidade aos pais. Aqui em Jó, capítulo 31, versículo 15, fala: aquele que me formou no ventre, não o fez também a ele? Então, o Senhor Deus, Ele nos formou dentro do ventre. Ele nos formou no ventre da nossa mãe. Então, realmente, a mãe, ele ama o filho, mas o Senhor Deus ama muito mais. Realmente, como será que ela tem como amar o filho como o Senhor Deus nos ama? O Senhor Deus realmente, desde a época da criação, Ele realmente nos amou e nos criou. Realmente, quando o Senhor Deus estava formando o homem, então até as pequenas crianças aí que ainda estão no ventre, o Senhor Deus, Ele já conheceu. Ele já soube da existência dele. Por isso Ele permitiu o seu filho para que morresse na cruz. Por isso o Senhor Jesus Cristo, Ele é um parceiro de amor. Por quê? Ele tem um eterno objetivo. Então, o eterno amor de Senhor Deus e também a eterna glória de Senhor Deus. Por causa disso, o Senhor Deus, Ele nos criou porque Ele nos ama. Porque nós somos preciosos. Por isso, então como o filho é precioso? Vocês já pararam para pensar nisso? Será que o filho ele é um objeto que pertence a você? Não é. Realmente, o filho pertence ao Senhor Deus. É uma vida preciosa que o Senhor Deus permitiu. Por isso, os pais não têm poder para mandar no que eles precisam fazer. Realmente, ele apenas precisa viver e ser criado conforme a vontade do Senhor Deus. Para quê? Que eles possam cumprir o objetivo e a vontade do Senhor Deus. Tem que crescer ensinando isso para eles. Você criar o seu filho para uma doutrina sua ou um instrumento de uso não pode ser utilizado desta forma. Então, as coisas que o pai não conseguiu realizar, ele quer realizar através dos filhos. Isso realmente é uma coisa muito, muito errada. Um pensamento vago. Em Lucas capítulo 2, versículo 48, em diante, aparece a história do Senhor Jesus Cristo quando era criança, quando o Senhor Jesus Cristo tinha 12 anos. E os seus pais, eles estavam levando o seu filho até Jerusalém. Então eles subiram na Páscoa. Por quê? Porque eles estavam cumprindo a palavra, não é? E na volta, quando chegaram em casa, o Senhor Jesus Cristo ainda não estava em casa. Aí perguntaram: ué, cadê o Jesus Cristo?
Porque quando fazem uma viagem distante para Jerusalém, os casal eles andam separados. O homem e mulher andam separados. Então o José ele pensava que o Jesus estava andando com Maria e a Maria achava que ele estava andando com José. E quando os dois chegaram em casa, perguntaram: cadê o Jesus Cristo? Ai, cadê o meu filho? Ah, não sei. E assim eles descobriram. E assim os dois subiram até Jerusalém novamente. Depois de 2 dias, procuraram e procuraram, encontraram o Senhor Jesus Cristo que estava dentro do templo. E ele estava conversando com os rabis. Então o Senhor Jesus Cristo, aos 12 anos, ele já estava pregando o Evangelho. A Maria, ela estava feliz por ter encontrado com ele. E assim a Maria disse para o Senhor Jesus Cristo, né? Ah, meu filho, eu procurei junto com seus pais durante 2 dias. Por que você não foi para casa? Por que você está aqui? E vocês conhecem muito bem a palavra de Cristo, não é? Ele disse: por que que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar do negócio de meu pai? E eles não entenderam, né? Porque na Bíblia ele fala que eles não compreenderam. Então, se olharmos aqui, será que só o Senhor Jesus Cristo é Filho de Deus? Será que só o Senhor Jesus Cristo é uma vida que o Senhor Deus permitiu? Não. Os filhos que vocês têm, que tipo de pessoa vocês desejam que seus filhos se transformem? Precisa colocar eles dentro da casa do Pai, não é? Em Salmos 84, versículo 10, está escrito: preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Realmente vocês desejam que os filhos cresçam, estudem bastante, se tornem uma pessoa importante para que estejam sentados numa posição de hierarquia alta, fiquem ricos? Vocês desejam que eles se tornem especiais? Será que aonde você deseja que os filhos estejam? Que tipo de pessoa você deseja que ele se transforme? Em qual lugar você deseja que ele esteja? Nosso Senhor Jesus Cristo, desde quando ele era criança, ele fala: não sabeis que me convém tratar do negócio do meu pai? Se olharmos em Salmos 27, versículo 4, ele fala que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. O Davi, ele fala desta forma. Então, ele quer amar a casa do Senhor, porque lá dentro ele consegue morar e contemplar a formosura do Senhor. Então, eu permanecer na casa do Senhor Deus significa que eu posso amar a formosura da casa do Senhor. Se olharmos no 1 Samuel, capítulo 1, versículo 22, ele fala sobre a mãe de Samuel, que é Ana. Ela orou diante do Senhor Deus, porque ela não tinha filho. Então orou para que pudesse permitir um filho. E assim o Senhor Deus atendeu a oração dela. E assim a Ana, ela disse para o marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor. E lá fique para sempre. Por isso, o Samuel, desde a sua mocidade, ele esteve dentro do tabernáculo do Senhor Deus, dormindo perto da lei. E assim ele se tornou o grande profeta de Israel, não é? O Samuel. Da mesma maneira, como a mãe de Samuel, Ana, como ela cuidou do filho que ela recebeu diante do Senhor Deus. Então, já que o Senhor Deus permitiu o filho para ela, ela falou: eu entregarei esse filho para ti.
ela entregou o seu filho Samuel para que pudesse viver pela vontade do Senhor Deus para sempre. Efésios capítulo 6, versículo 4 fala: não provoqueis a ira a vossos filhos. Então, não é porque é seu filho que você pode mandar no que você quiser nele, não é? Um rei, ele teve um filho e vamos dizer que esse filho foi entregue nas suas mãos para você cuidar. Será que você vai cuidar de qualquer jeito? Ele deixou na sua mão para educá-lo, para você cuidá-lo. Colossenses capítulo 3, versículo 21 fala: vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam ânimo. O que é você irritar? Então, essas crianças, elas são muito sensíveis e elas são muito fracas, não é? Puras. Então, a esposa, realmente por ser fraca, realmente a Bíblia fala para cuidar como um vaso. Então, e os filhos são muito mais fracos, não é? Será que você pode deixar um copo de vidro em qualquer lugar? Porque se ele bater em algum lugar, ela quebra. Realmente o filho tão fraco. Se você falar de qualquer jeito com eles, realmente a palavra que você disser para ele pode causar uma grande ferida no coração deles. E assim também pode ter uma mudança na característica daquela pessoa. Então, realmente é muito difícil você cuidar certinho os seus filhos. Não é você só alimentar e mandar ele para a escola. Não é assim que funciona. Passar dos limites, ou querer ser rigoroso, ou tomar para si o poder dos pais para forçar, para brigar, para mostrar sua briga e sua ira, realmente não pode fazer isso. E também, realmente, para os filhos, você tem que se parecer mais com o filho do seu vizinho. Por que você é assim? Eu não quero nem te ver mais aqui em casa. Quando eu vejo você, eu fico bravo, chateado. Quando você fala assim facilmente nessas coisas, sabe o que acontece com as crianças depois? Meus pais. Eles me odeiam. E assim ela começa a ter o desânimo na vida. E isso se torna uma grande dor, sofrimento no coração das crianças. E assim a sua característica, o seu caráter fica torto. Então, aquelas palavras simples, básicas que você disse por falar, pode transformar esse seu filho num ser muito infeliz. E os pais não pensam profundamente sobre isso. Então, as palavras erradas que foram ditas no passado realmente pode mudar a vida completa daquele seu filho. Estragar. Realmente, se caso o seu filho tiver feito alguma coisa errada, é certo que você corrija ele, ensine ele. Você precisa explicar o seu erro para que ele possa compreender o seu erro. Por isso, em Provérbios capítulo 27, versículo 21, fala: como o crisol é para a prata e o forno para o ouro,
Assim o homem é provado pelos louvores. Então, esses louvores, esses elogios. Então, elogios fala que até faz a baleia dançar, não é? O Albert Einstein dizem que ele estudou errado quando era criança, né? Todas as pessoas falavam, você não tem educação na família. Mas o que que a mãe disse para ele? Você é especial. Você consegue. E assim soprou coragem para ele. Você é capaz. Não se preocupe. Então, através dessa pequena palavra, se tornou uma grande coragem e força no coração daquela criança. Precisa existir essa coragem. Os ensinamentos corretos que os cristãos fazem para seus filhos, isso nunca vai passar do limite, porque é muito importante. Esses seus filhos, não só nesse mundo, mas também ele está se planejando para o eterno plano de Senhor Deus. Por isso precisamos ensinar. Então, poder ver o seu futuro, poder ver a esperança da igreja. Então, o Senhor Deus tem muita esperança nos seus filhos. Como você pode tratar eles de qualquer maneira? Então, precisamos realmente mostrar e contar para eles sobre o amor de Senhor Deus. Também permitir que eles possam compreender a graça da salvação. E quando eles recebem a salvação, eles realmente precisamos ensinar sobre a verdade da palavra de Senhor Deus, para que eles possam viver conforme a vontade de Senhor Deus, para que possam andar no plano de Senhor Deus e se tornar homem de Deus. Quando você planta a árvore que dá frutos, quando essa árvore crescer e ela dá folhas e dá flores, as pessoas eles não plantaram para ver folhas da árvore ou as flores da árvore. Eles querem o fruto. Mesmo que os filhos cresçam bem e que estudem bem, e que sejam fortes como uma folha de árvore, e que as pessoas elogiem como flores da árvore. Mas será que só isso é o bastante? Senhor Deus deseja ver o fruto. Não importa ver apenas folhas como uma figueira. Senhor Jesus Cristo amaldiçoou. O povo de Israel foi desta forma. Então, mesmo que seja formoso aparentemente e possa ser realmente famoso, se não tiver a vida de Senhor Deus plantado no coração daquela pessoa, e se não tiver a verdade de Senhor Deus no coração dela, então aquela vida não tiver nascido de novo, qual é a importância dessa vida? Realmente, as pessoas nascerem de novo significa que a semente dela não estava estragada. E como está escrito no 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25, fala: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu da sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então a carne é como a erva. Realmente, enquanto essa carne vive neste mundo, as pessoas se gloriam a essa pessoa, que é como se fosse a flor da erva. Mas, com tempo depois, ela seca. E cai a sua flor. Mas as pessoas que nasceram de novo, quando ouvem a palavra, quando recebem a salvação, então elas têm como uma semente. Então nós precisamos plantar a palavra da salvação no coração das pessoas. Através da doutrina, das palavras, dos ensinamentos do Senhor Deus, sobre a graça do Senhor Deus, para que ele possa compreender
a salvação e nascer de novo. E assim nós possamos nutrir através da palavra do Senhor Deus. Então o Senhor Deus, Ele disse para fazer isso, não é? Então realmente o ensinamento dos filhos é muito importante. Se caso você criou os seus filhos e ele realmente cresceu muito bem, mas vamos dizer que futuramente esses filhos, eles deram costa para o Senhor Deus. E eles vivem seguindo o mundo. Então realmente todo o seu esforço para criar seu filho realmente se tornou vão. Realmente os pais, eles sempre querem dar o melhor para os seus filhos. E também sempre querem ensinar melhor também. Mas, será que realmente eles se esforçaram e oraram para colocar a verdade dentro do coração deles? A palavra dentro deles? Será que conduziram ele para viver corretamente como filho de Deus? Será que eles fizeram esse esforço? Realmente nós não somos pessoas do mundo. Realmente temos objetivos, vidas, planos diferentes, não é? Por que que eles querem sempre ser levados junto com as pessoas do mundo? Realmente a salvação é depois, quando você tiver chance. Ah, se você não tiver chance, você não recebe? É assim que funciona? Realmente, essa questão é uma coisa muito séria. Em Mateus capítulo 16, versículo 26, fala: Pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Então, nós não estamos ensinando apenas uma vida para eles, mas a vida eterna para eles. Lucas capítulo 12, versículo 20. Senhor Deus, ele falou para o rico: Louco, essa noite te pedirá a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Não importa se você tem poder, não importa se você tem dinheiro, não importa se você tem sabedoria, tudo é vão. Será que o cristão precisa esforçar para que seus filhos fiquem famosos e fiquem ricos? Em primeiro lugar, que os seus filhos recebam a salvação e sejam obedientes à palavra do Senhor Deus. E assim o Senhor Deus vai trabalhar em diante. Senhor Deus vai cuidar, porque Ele é filho de Deus. Senhor Deus vai ser responsável. O que Senhor Deus deseja dar para eles? Nós precisamos dar o que Senhor Deus deseja dar para eles. Realmente, neste mundo, vocês desejam que seus filhos sejam famosos, ricos, mesmo que tenha tudo? Realmente, se o espírito deles se perder, o que vai adiantar? Com certeza, o Senhor Jesus Cristo vai dizer que era melhor não ter nascido. Você nasceu para ser famoso neste mundo, para você ter dinheiro, para você ter sucesso? Você nasceu para receber a salvação. Para você se tornar filho de Senhor Deus, para você conseguir a vida eterna. Pela glória de Senhor Deus. Mas será que isso tem que deixar para depois? Realmente, os cristãos precisam acordar nesse aspecto. Eles sempre esquecem as coisas mais importantes. Ele sempre é levado pela fama deste mundo. Gálatas capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo fala: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, o apóstolo Paulo, depois que ele recebeu a salvação, ele chama os seus irmãos de filhinhos. E em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, fala: Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. O apóstolo Paulo realmente sempre tratou os santos como seus filhos. Ele sempre teve amor e compaixão por eles. Ele pediu para que fosse formado a imagem de Cristo dentro deles.
Porque ele realmente se esforçou para que eles pudessem receber a salvação, para nascer, para que o Cristo fosse formado dentro deles. As aves, quando eles têm os seus ovos, eles chocam para que ele possa nascer, não é? E então, até para criar, também é uma grande situação difícil, não é? Até para que os seus filhotes consigam voar. Então, ela já sofre para ter os seus filhotes. Então, o cristão, ele se esforça para que ele possa receber a salvação, para ser formado a imagem de Cristo dentro dele. Então, realmente, essa característica de formação de Cristo é a igreja que consegue fazer. Mas não é um trabalho só do Paulo. Não é só uma pessoa especial, é os pais que precisam fazer isso. Quando você é criança, realmente os pais ensinam, criam bem para que ele possa crescer bem. Mas quando cresce, qual é o papel mais importante? Realmente tem que plantar o amor de Senhor Deus, a semente de Senhor Deus, a verdade de Senhor Deus dentro do coração deles. E assim, para que possa ser formada a imagem de Cristo dentro do coração deles. E isso é a responsabilidade que o Senhor Deus pôs para nós. E o apóstolo Paulo, ele fala também: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tende em nós, pelo que assim andam. Então, o que é seja imitadores? Porque ele imitou a vida de Senhor Jesus Cristo, então nós também precisamos imitar a vida de Cristo. Qual o trabalho dos pais? Realmente, a sabedoria do mundo, na escola você se aprende. Mas e a Bíblia? A Bíblia você aprende na igreja. E a característica do cristão? Aprende dentro da família. Dentro da família. Realmente, os pais, eles precisam se tornar professores mais excelentes. Qual o trabalho dos pais? Realmente é um papel muito importante. Realmente tem vários trabalhos que os pais fazem diante dos seus filhos, que são preciosos e importantes mesmo. Mas um dos mais importantes é que ele possa receber a salvação, que a característica do cristão possa ser formada dentro deles. O papel realmente dos pais é muito importante para que quando o Senhor Jesus Cristo voltar neste mundo, que os seus filhos possam se estabelecer na frente de Cristo sem vergonha. Então, o que os pais precisam fazer? O que eles precisam? Os pais, eles precisam ter uma relação íntima com seus filhos. Porque quando os filhos crescem, os filhos, eles não têm mais tempo para encontrar com seus pais. Então, quando você mantém essa relação profunda com seus filhos, quando você tem uma relação de amor e de profundidade, uma relação de família, quando você termina o seu trabalho e volta para casa, tem que voltar rápido. Não ficar saindo para fora. Tem que manter essa relação de família dentro das suas casas. Isso é importante. E vocês precisam se esforçar mais para ter tempo com seus filhos. E no Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, ele fala: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará aos teus filhos, e delas falará assentado em tua casa. Então, o que o Senhor Deus está dizendo aqui? Para nós, primeiro, precisamos guardar a palavra do Senhor Deus dentro do nosso coração e ensinar essas palavras para nossos filhos. E em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, fala: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, tem que ensinar o caminho certo. Se caso não plantar a palavra dentro do coração dele quando ele é criança, quando ele cresce, ele parte de Deus. E o que você vai fazer? Realmente, quando você olha na escola dominical,
tem desde o ensino fundamental até a oitava série, eles vêm para a igreja com os pais. Mas quando eles entram no ensino médio ou quando eles vão para a universidade, a fé deles, nós podemos ver se foi bem plantada ou não. Porque quando chega nessa idade, eles não querem mais seguir os seus pais. Antes, quando vamos orar, eles oravam. Quando chamava para ir para a igreja, eles iam. Mas quando eles crescem, agora eles mesmos querem decidir as coisas. Quando chama para orar, eles não oram. Fala, por que eu tenho que orar? Ele quer viver do seu jeito. Então, desde criança tem que fazer esse trabalho, que é uma obrigação para um cristão. Porque senão ele vai ser perdido para o mundo. Realmente, ele vai se satisfazer com o pecado deste mundo, com as coisas do mundano deste mundo. E assim, sozinho, ele não consegue ganhar disso. Realmente, a vida do Senhor Deus precisa ser implantada no coração dessas pessoas. Por isso, desde criança, precisa cuidar dele e conduzir ele através da palavra. Porque se não fizer isso, ele vai ser perdido pelo resto da vida. E os pais vão se arrepender também pelo resto da vida. Um dia eu estava conversando com uma irmã. E essa irmã, ela me disse que o filho dele estava no terceiro ano e ele estava se prestando para o vestibular. E assim disse para o seu filho. E o filho, ele frequentava muito bem a igreja. Oh, meu querido filho, até você entrar na faculdade, por enquanto não vá para a igreja e vá estudar. Só foque no estudo. E ele sempre disse isso para ele. E assim ele só estudou e passou na faculdade. E quando ele passou para a faculdade que ele queria, ele não veio mais para a igreja, nem chamando. E assim a irmã, ela chorou e disse isso para os seus filhos, mas o seu filho não quis vir. E ela sabe que foi pelo erro dela que o filho dela não vem mais para a igreja. Então isso é um grande problema. Os pais, eles precisam se tornar os melhores professores para os seus filhos. Então precisa ensinar bem. Então para isso, os pais precisam aprender mais esforçadamente, mais a Bíblia, tem que estudar mais a Bíblia. E também precisa guardar a palavra. Os pais precisam fazer isso. Então, para ensinar, os pais precisam aprender em primeiro lugar. Não é só frequentar a igreja que as crianças vão aprender a palavra. Mesmo que eles estejam na escola dominical e eles aprendam, se os pais não ajudarem, não tem como. Não tem efeito. Por isso, os pais, realmente, para ensinar os seus filhos adequadamente, eles precisam estar dentro da igreja com grupos dos irmãos e irmãs e ser participante no trabalho. Então, se você for participante, você recebe ajuda. Tem que se esforçar. Vocês acham que sem esforço os seus filhos vão aprender adequadamente? Se os pais realmente eles não querem ouvir a palavra e não querem ser participantes no trabalho de Deus, então realmente não só está estragando a si mesmo, mas também está atrapalhando seus filhos. Porque não tem força nenhuma, eles não têm o que fazer. Então, os pais precisam se tornar um excelente professor e um professor mais perto dos seus filhos. Mas para isso, realmente precisa aprender a Bíblia e também precisa viver corretamente a vida de fé. Precisa ler a Bíblia esforçadamente, precisa aprender, precisa orar. Realmente precisa mostrar o exemplo da obediência. Porque os filhos, eles querem saber e eles querem conhecer o que é a verdadeira fé através dos seus pais. Vocês podem ver. Se os pais não vivem corretamente, os filhos vão falar, ah, a vida de fé é assim, então eu devo viver assim. E o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer?
os filhos, enquanto eles vivem neste mundo, precisa mostrar para eles o que é a coisa mais importante. Realmente, o que é o verdadeiro amor do Senhor Deus e a palavra de Deus? Porque por eles são crianças, que vocês não podem brigar entre os pais, não podem brigar com palavrões. É porque isso influencia muito os seus filhos. De uma pessoa que eu ouvi, ele falou que nunca vai casar. Por quê? Por que você não vai casar? É porque meus pais, eles brigam todo dia. Por isso que eu não quero mais casar, eu já decidi. Então, se casar, eu vou fazer a mesma coisa. Então, ele não quer. Então, realmente, os pais não podem falar as coisas amargas. Porque isso se dá uma grande dor no coração dos filhos e troca a característica deles. Resto da vida. Então, essa característica se torna problemática. Então, os pais realmente precisam orar mais profundamente por seus filhos. Por que a oração dos pais é mais forte? Porque eles amam seu filho. Eu sei muito bem que oração sem amor realmente não tem força. Realmente precisa ter uma perseverança e amor. Se olhar no livro de Jó, o Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Os 10 filhos, ele chamava, orava diante do Senhor Deus, dava sacrifício a Deus pelos seus filhos, fazia os seus filhos ser participantes no trabalho do Senhor Deus. E ele estava preocupado que se seus filhos iriam pecar diante do Senhor Deus. Ele está escrito isso. A mãe de Moisés, que era Joquebede. Então, a mãe Joquebede, desde criança, enquanto cuidava dele, o que ele ensinava? E desde criança, ela sempre disse para Moisés, Moisés, você é povo de Deus, você é judeu, você é povo de Israel, e o seu povo de Israel está sofrendo. E sempre disse isso para ele. Por isso, a sua mãe, será que ela desejava que o Moisés se tornasse faraó? Não era isso que ela queria. Com certeza, ela queria que ele se tornasse um servo de Deus. Deve ter orado. Então, Moisés, e assim, ele se tornou um grande profeta para tirar o povo de Israel. E mais, realmente Samuel também, a mãe de Samuel, Ana, que eu falei anteriormente, desde criança ela entregou Samuel para o Senhor Deus para que se tornasse um grande profeta. Também a mãe de Timóteo, ela sendo judia, ela nasceu de novo como cristão. A mãe de Timóteo é Eunice. E disse, né, a sua fé é a mesma da sua mãe e da sua avó. Então, não significa que a fé passa de geração em geração. Mas a avó ensinou para a sua mãe, e a sua mãe, desde criança, ensinou Timóteo a palavra do Senhor Deus. Então, desde criança, ele estudou a Bíblia e soube quem era o Senhor Jesus Cristo e aprendeu a sabedoria da salvação. E assim o Timóteo, ele se tornou um grande evangelista do Senhor Deus. Vocês que têm filhos e ensinam e criam, o que vocês desejam que eles se transformem? Se vocês ensinar errado, com certeza o Senhor Deus vai julgar vocês quando vocês estiverem na frente do Senhor Deus. Algumas pessoas me falaram que os pais são o arco e o filho é flecha. Realmente a flecha ela é colocada no arco e é puxada, não é, para ser lançada. Então assim a flecha ela parte do arco e pode voar longe.
Então, quando você tem filhos, quando você nasce ele, você cria ele, realmente os pais sofrem muito para criar eles. Mas para onde você está querendo lançar esse seu filho? Então, precisa lançar mais distante, mais longe para chegar até Senhor Deus, não é? Será que adianta você crescer, criar e mandar para o mundo? Então, por isso, realmente o ensinamento dos filhos é muito, muito importante. Então, nós que temos filhos, realmente é um presente precioso, é um plano concreto que o Senhor Deus tem por eles. Então, realmente, os pais amam seus filhos, mas o Senhor Deus ama muito mais os seus filhos. Porque Ele permitiu seu filho primogênito para morrer na cruz, por nós. Por isso, esse Senhor Deus tem um plano e tem um objetivo. Então, só porque é seu filho, você pode tratar ele como você quer? Realmente, isso não pode existir. Isso é ir contra o trabalho de Deus. Então, realmente está muito próximo à vinda de Cristo. Realmente, uma hora nós iremos falar para o Senhor Deus o como nós vivemos neste mundo. Então, as coisas que eu fiz errado com meus pais ou as coisas que eu fiz errado com meus filhos, tudo vai ser revelado diante do Senhor Deus. Então, se caso esse espírito se perca por causa da minha atitude, realmente isso é um grande problema. O que adianta você ter feito até agora? Realmente precisa se esforçar para que ele possa receber a salvação, para que ele possa viver pela vontade do Senhor Deus. Então, assim, Senhor Deus vai conduzir. Você não precisa mais se preocupar pelos seus filhos. Então, até o fim, precisamos orar até o fim para que ele possa viver a vida de fé corretamente. Nós precisamos ajudar nisso. O que eu faço para ele ficar famoso ou para ficar rico, para que ele possa viver muito tempo? Será que vocês estão preocupando nisso? Então, será que você está se preocupando mais que o Senhor Deus? Então, realmente, enquanto seus pais estão vivos, você precisa recompensar eles. Tem que pensar bem. Precisa tratar seus pais bem. É uma retribuição. Então, vocês também precisam criar bem seus filhos para entregar para o Senhor Deus. E também vou falar mais uma coisa para vocês. Eu não sei se eu devo falar, mas vocês já ouviram falar em animal de criação? Então, quando eu estou passeando para me exercitar, teve uma pessoa que estava levando com um carrinho de bebê, né? E eu fui olhar o bebê que estava lá dentro e era um cachorro, abrindo os olhos, fechando os olhos. E assim a senhora olhou para o cachorro e falou para o cachorro: "Ah, sua mãe está aqui do seu lado, não se preocupa. Eu sou sua mãe." Então, cachorro e gato, as pessoas falam que é animais de criação e amam eles e criam como seus filhos. O que vocês pensam sobre isso? Então, realmente, os animais, quando você tem afeto por eles, você não consegue mais separar deles. Então, você perde dinheiro, perde tempo, perde a liberdade por causa do afeto. Mas será que só porque você está amando tanto o cachorro e você pode perder a vida de fé? Por você estar em comunhão com os animais, você não consegue ter comunhão com os irmãos da igreja? Algumas pessoas, por causa dos cachorros, ele não vai para o acampamento. Eu conheço alguns que dizem isso. Mas, realmente, para a terapia, isso é uma coisa boa. Mas, tirando essa exceção de terapia, os cristãos não podem criar animais. Eu não acho certo. Pode orar.
Os cristãos realmente eles estão em vão? Porque ainda falta muito tempo para você ainda aprender palavra, para você conversar, para você trabalhar, mas como você pode perder dinheiro, seu tempo, seu trabalho para você cuidar de animal? Algumas pessoas, eles falam que casam com cachorro. Eu vi algumas fotos. Eles vestem até roupas de casamento nos filhotes de cachorro e falam que casam. Então, a vida de cachorro é pior que vida de cachorro. Algumas pessoas, eles dizem que vai entregar toda a sua herança para os cachorros. Já apareceu no jornal isso. Tem família e tudo, mas ele dá pouquinho para os seus familiares e dá tudo para o cachorro. Então, assim, e o cachorro ele ficou muito, muito rico. As pessoas hoje em dia realmente eles fazem tudo por causa de um cachorro, não é? Eu não preciso falar para vocês saberem. Quando o cachorro morre, fazem túmulo, fazem cerimônia de sepultamento. Isso é certo? Cachorro até o final é cachorro. Será que você pode colocar cachorro no lugar de um homem? Será que você consegue doutrinar um cachorro? Isso não é normal você pensar assim. Pense bem. Eu preciso que vocês arrumem isso. As pessoas que criam cachorros, agora eu não tenho o que mais falar. Eu peço desculpa. Mas quando vocês estão com dificuldades, tem muitas pessoas ainda passando fome. Mas você perder seu tempo, seu horário, seu dinheiro, todo o seu interesse por causa de um cachorro, sacrificar seu tempo por causa de um cachorro, e você acha que isso é realmente preciso? Realmente todas as coisas que nós temos é dinheiro, tempo, coração, tudo quem permitiu isso foi o Senhor Deus. Mas será que nós podemos gastar esse tempo precioso para um cachorro? Será que isso é certo? Eu não queria falar essas coisas para vocês, mas eu preciso organizar para vocês viverem corretamente a vida de fé. As pessoas que realmente têm problema de saúde, vocês precisam parar de beber, fumar, precisa terminar tudo com essas relações. Então, quando quer viver uma vida de fé correta, você tem que arrumar todas essas coisas. Tudo que você precisa jogar fora, você precisa abandonar. As coisas que não deve fazer, você não pode fazer. Mas as pessoas querem fazer tudo que as pessoas do mundo fazem. Vocês não podem fazer isso. Por favor. Realmente já não está muito distante o tempo para Cristo voltar. Todas as coisas que nós temos é de Cristo. Não tem nada que eu possa fazer por eu querer. Desde coisas pequenas até as grandes, tudo é de Senhor Deus, porque Senhor Deus me deu. Se não for adequado diante de Senhor Deus, eu preciso cortar e abandonar e jogar fora. Realmente, precisa focar e precisa dar todo o seu interesse, porque é muito importante a família diante de um cristão. Por isso, precisa estudar mais a Bíblia, precisa obedecer mais, precisa orar mais. Realmente, se os seus filhos não receberam a salvação, precisa realmente se esforçar, precisa planejar para eles possam receber a salvação. Precisa orar diante do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus vai permitir a resposta para vocês. Realmente, eu acredito que o Senhor Deus vai permitir a última oportunidade para nós. Realmente, a chance para nós termos para evangelizar é muito pouco. Então, realmente, nós precisamos acordar. Não podem perder interesse em outros lugares. Realmente, nós precisamos viver a vida de fé corretamente. Vamos orar. Senhor Deus Pai misericordioso, realmente, esse tempo que Senhor Deus permitiu para nós sabemos muito bem que está acabando. Senhor Deus, esse tempo que Senhor Deus permitiu para nós, esses bens materiais que Senhor Deus permitiu, e todo o nosso coração, eu acredito que foi Senhor Deus que nos deu.
Senhor Deus, por favor, nos conduza, que nós possamos ter um coração realmente adequado para nos servir os pais. E se nós estamos realmente cuidando dos meus filhos adequadamente através da palavra de Senhor Deus. Realmente que o cristão possa realmente viver adequadamente a vida de família de cristão. Realmente que todas as coisas que nós temos, que Senhor Deus possa nos conduzir para a glória de Senhor Deus. Realmente todas as igrejas que estão passando dificuldade, todos os países que estão passando dificuldades, que Senhor Deus possa cuidá-los e protegê-los e ajudá-los. Eu peço. Realmente, Senhor Deus, segure nossas fraquezas e nos conduza. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.